custo, né? Mas a gente tem que seguir. Vamos seguir, então. A FIFA adotou aí preços dinâmicos para os ingressos na Copa do Mundo. Como isso pode afetar os valores para o torcedor? Vamos ver, então? Vamos pôr na tela? Preço mínimo, está aí, preço máximo. Rapaz, US$ 6.000, 36 mil conto para assistir a final da Copa? Uau, credencia nós, porque não vai dar não. Mas, como é que vai funcionar essa história de preço, Rodrigo? Explica pra gente. Vamos lá. Os preços não estão tão fora do escopo. A gente coloca aqui o preço máximo, que é obviamente, uma categoria. Categoria um é a principal perto do estádio, aí essa de 36 mil na final. O valor mínimo é de US$ 60, R$ 321, que seria categoria 4, aquele Morumbi, o último andarzinho dos jogos do grupo, da fase de grupo. O que tem de diferente nessa Copa? É o preço dinâmico, que tem uma preocupação grande, inclusive nos Estados Unidos, de você ter uma explosão de preços dos ingressos. O preço dinâmico funciona assim nos Estados Unidos. É por isso que eles adotaram. O mercado americano adota esse tipo de coisa em shows e tal. A FIFA resolveu adotar também. Então, a partir do início, você vai ter uma variação. Se você tiver uma demanda muito grande por um jogo, ele vai aumentando de preço. É que nem bolsa de valores de uma hora para outra? Não, não é assim. Mas em alguma variação de tempo vai ter um aumento. A FIFA não explicou completamente, eu apurei bastante, falei com pessoas da FIFA, completamente como é que é o mecanismo e se tem um teto, por exemplo, ou se o preço pode ser infinito, que é uma preocupação, né? As vendas começam agora a partir de 1º de outubro, para quem for sorteado. Já teve as inscrições todas, o sorteio vai ser esse final de semana. Então a gente vai começar a entender é, como é que funciona isso nessa primeira fase. Você fala assim, mas ainda nem sabe quais são os jogos. Você já pode comprar, por exemplo, jogos do Brasil, os três do Brasil, né? E pode comprar, porque você compra ali por seleções. E pode comprar para determinadas sedes específicas do jogo sem saber quem ainda joga. Agora, em Nova York, o candidato lá a prefeito, que agora está me faltando o nome aqui, já começou uma campanha contra a FIFA. Lembra muito o que a gente tinha aqui no Brasil, né? Reclamando dos preços, falando que os locais não vão conseguir comprar, porque por conta dessa coisa dinâmica, apresentando inclusive umas tabelas. Não tem ainda esses preços com variações dinâmicas, que a venda só vai começar, repito, semana que vem. Mas a gente vai ver como é que funcionar e se vai ter uma variação muito grande. Na Copa do Mundo de Clubes, quem vai lembrar aquela notícia, Fluminense e Chelsea, semifinal, saiu por US$ 11. Ou seja, pode baixar também. E aí, nessa época, favoreceu. A questão é que na Copa do Mundo de seleções é um produto já consolidado e a procura com certeza vai ser grande. Dificilmente não vai aumentar o preço. É difícil acreditar que vai acontecer a mesma coisa de Chelsea e Fluminense e você comprar por US$ 11, o que antes era 40, 60. Zoran Mandani é o candidato Isso, exatamente. democrata à prefeitura de Nova York que discute a questão da FIFA. Você fala em preço dinâmico, eu estou gostando das metáforas familiares. Eu só pensei no Uber. Segunda-feira de chuva em São Paulo, o preço É isso sobe. aí. É isso aí. Mas Ah, Mas a alegação da fala, FIFA é Rodrigo. essa, que o mercado americano e o canadense estão acostumados a esse tipo de coisa e que acham até que a variação vai ser menor, porque é um público específico, né? Teve 4,5 milhões de pessoas, mas não é pouca gente, né? Inscritas nessa primeira fase aí para comprar em 1º de outubro. Muito bem, E muito bem. embaixo você tem E aí os pacotes de luxo, que aí aí, ó, estamos falando para quem tem muito pacote de dinheiro no luxo. Brasil, né? Que é Gosto hospitalidade, desses. você Olha tem lá. garantido. E aí os ingressos do, Ah, do jogo do Brasil sairiam entre 2.500 e US$ 3.000, cada ingresso, com os serviços premium, aqueles serviços todos de catering, enfim, comida que tem lá em volta. É um público muito específico, está se prevendo que venda entre 12 mil e 15 mil pacotes, mas é bom a gente registrar também, né? sem dúvida. Bom, então aí os preços para você que quer ter mais, como dizem os marqueteiros, especialistas, uma experiência. Você vai viver uma experiência na Copa do Mundo e com esses ingressos é bom ficar de olho porque ele pode baixar, como bem lembrou
o Rodrigo Matos e o PVC. Bom, o UOL estará na Copa do Mundo, hein? Vamos fazer uma grande cobertura, não perca, não perca! Certo? Estaremos juntos cobrindo a Copa do Mundo de futebol no ano que vem. Bom, queridos, as SAFs estão gordas, né? Bom, as SAFs não, ô Massa, as bets, que isso, Massa. Outro dia, as bets, vamos para as bets aí, a casa de Não fala apostas assim da devem Bet. ficar com. Não fala assim da Oi, Bet. querido, é isso aí. As casas de apostas devem ficar com 30 bilhões e 25. Apostas no Brasil, primeiro ano, receita bruta 17,4 bilhões, previsão de receita líquida no ano 30,6, arrecadação de impostos 5,6 bilhões. Rodrigo, afinal de contas, o que essa numeralha quer dizer? Qual o impacto disso tudo para os clubes de futebol? Vamos lá. Bom, a previsão de. Foram os primeiros números que saíram do Ministério da Fazenda, que para o dinheiro que fica com as bets, digamos assim, né? Casas de apostas, é esse primeiros 6 meses, 17,4 bilhões. Elas ainda têm que fazer uma destinação lá de 12% para diversos setores, então a estimativa é que para o final do ano fique em torno de 30 bilhões. Brasil, quase 20%, quase 10% da população joga, né? 17,7 milhões de pessoas, CPFs registrados, e aí você vê o número de empresas legais e tal. Eu fui conversar com os pessoal de casas de apostas, o que eles dizem sobre esse mercado? Que ainda é um mercado que pode crescer muito, que pelas pesquisas deles, o mercado ilegal é ainda um pouco maior do que o legal, então o que não paga imposto, o que não é regulado, enfim, e que eles entendem que poderiam crescer nesse sentido. Obviamente que são contra o aumento de imposto, o governo quer aumentar o imposto de 12% para 18%, eles acham que vai aumentar a ilegalidade. Falei com o pessoal do Instituto do Jogo Responsável, que reúne as maiores casas de aposta aqui do Brasil, né? E uma coisa importante para o futebol esse mercado vai estar em consolidação, coisa que a gente já falou aqui, é o diagnóstico de todo mundo que eu falei de apostas também. Ou seja, você vai ter menos casos de apostas. Esse número de 78 vai chegar um momento que vai reduzir e as maiores vão comprar as menores.